Fala, nação rubro-negra, bom dia, seja bem-vindo ao canal ASR Fla e bora ver aqui as últimas do Flamengo. Jorginho é dúvida contra Juventude, possível jogar contra o Estudiantes pela Libertadores no Maracanã. E a mídia só comenta o Flamengo com essa jogada de marketing. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns cortes e crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho e ajuda com o like porque eu agradeço. Vamos conferir. O Flamengo, que eu repito, segue se preparando para pegar o Juventude no domingo, lá no Alfredo Jaconi, local que o Flamengo não vence o Juventude desde 1997. Tabu foi feito para ser batido e, na minha concepção, chegou a hora de o Flamengo bater esse tabu, quebrar esse tabu aí e, enfim, voltar a vencer o Juventude lá na casa deles no Alfredo Jaconi. Falando sobre a construção do estádio próprio, porque o Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião importante para o dia 17, ou seja, na próxima quarta-feira, véspera do jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores. E essa reunião, como tem sido, será de maneira híbrida, ou seja, presencial e virtual. E o texto diz o seguinte: convidamos os senhores conselheiros e senhoras conselheiras para uma reunião no formato híbrido, presencial e virtual, a realizar-se no próximo dia 17 de setembro de 2025, quarta-feira, das 18h30 às 20h30, 2 horas de duração, no Salão Nobre para exposição do Conselho Diretor a respeito do estádio no terreno do gasômetro, de acordo com o convite anexo. E aí, esse é o comunicado para os conselheiros. O que isso quer dizer? Vamos lá, num bom português para você entender. A diretoria do Flamengo vai falar com os conselheiros, vai trazer novidades em relação a esse assunto que deixa a torcida rubro-negra tão ansiosa, a construção do estádio próprio. O BAP, atual presidente, obviamente apoiado pelos seus pares, pelos seus diretores, pensa o seguinte: a construção tem que sair, é óbvio que vai sair, mas para sair, o Flamengo não pode se endividar, o Flamengo não pode ter perda técnica, não pode deixar de reforçar o elenco, não pode deixar de ter um elenco que vá brigar por títulos, porque é isso que traz dinheiro ao Flamengo. Ou vocês acham que o novo patrocinador master do Flamengo investiu o que investiu no Flamengo por conta de quê? Porque o Flamengo vem conquistando títulos, tendo muita visibilidade. Então, faz parte, o BAP está certo. Eu acho que não tem que endividar o clube para construir o estádio próprio, até porque o Flamengo tem o Maracanã ainda durante muito tempo e o Maracanã tem se tornado muito lucrativo. A gente já trouxe aí que recentemente a diretoria apresentou aos conselheiros números que mostram isso. A margem de lucro do Maracanã saiu de cerca de 35% e está chegando a 70%. Então é algo assim que tem que elogiar a diretoria. E tá certo, pés no chão, mas é óbvio que nós vamos acompanhar aqui o que será dito para os conselheiros para trazer para vocês aqui no canal Vene Casagrande. Falando sobre futebol agora, o José Boto nessa data FIFA aproveitou aí, entre aspas, o período de folga de jogos e foi até Portugal, curtiu alguns dias com a família, tá certo? Não vejo nenhum problema nisso e ele retorna entre hoje e amanhã, ou seja, entre quinta e sexta-feira, para dar continuidade à temporada, essa reta final da temporada, uma temporada que tem tudo para ser muito positiva para o Flamengo, mesmo o Flamengo não estando na Copa do Brasil, mas tem grandes chances de ganhar a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Mas o José Boto ele tem duas missões aí para tentar resolver ainda esse ano: renovações de contrato. Prioridade, Felipe Luiz, que tem contrato até dezembro desse ano. A ideia da diretoria é estender o vínculo com ele até o fim de 2026, com a possibilidade de mais um ano, ou seja, através de algumas metas que serão estabelecidas caso o Felipe Luiz tope, mas até onde eu sei, o entrave ainda é financeiro e eu não vejo nenhum problema nisso, é algo extremamente natural. O Felipe Luiz é um cara extremamente sério, correto. Ele não está enrolando a diretoria, ele apenas está conversando e é isso, faz parte, é uma negociação. A outra situação é do Arrascaeta, é um jogador que tem contrato aí até dezembro de 2027, então, enfim, tem tempo ainda para a diretoria definir, mas a gente sabe que tanto o jogador quanto o seu empresário já procuraram o Flamengo em busca de uma renovação de contrato. O Flamengo inicialmente falou não, ainda não é momento, mas agora o Flamengo entende que de fato é sim. Chegou o momento para debater uma renovação de contrato. Até onde eu sei, o combinado entre José Boto e o empresário do jogador é: quando eu voltar
teoricamente, hipoteticamente falando, como se o José Boto tivesse falado para eles: quando eu voltar de Portugal e você, Arrascaeta, voltar da data FIFA, a gente dá continuidade nessas conversas aí, beleza? Beleza, então agora será feito. Isso quer dizer que vai ter a renovação de contrato com certeza? Não. Isso quer dizer que as conversas serão reiniciadas ou retomadas, como quer que você queira entender aí, mas é isso. José Boto, ele quer resolver essas duas pendências, digamos assim. Recentemente eu trouxe a informação que o Flamengo ganhou na CNRD a causa contra o Internacional. O Internacional foi julgado e condenado a pagar ao Flamengo as dívidas. O que o Internacional fez? Recorreu. É do direito deles. Eles poderiam recorrer. Mas o que eles fizeram? Esperaram até o último dia, praticamente, nas últimas horas, porque foi no último dia, na parte da noite, para ganhar tempo. Eles recorreram. O Flamengo já respondeu. Eu vou ler aqui o que a pessoa me disse. Quer ver? Para vocês verem. Ó, a pessoa me falou assim: o Flamengo respondeu ao recurso. No dia mesmo, o Flamengo respondeu ao recurso, rebatendo todos os argumentos do Internacional. Um dos argumentos que o Flamengo utilizou, que a parte jurídica utilizou, foi: o Internacional, a todo momento, anuncia que vende atleta, que negocia saídas e que também contrata jogadores. Não faz o menor sentido você contratar jogadores sendo que você tem uma dívida com outro clube brasileiro. Essa é um dos argumentos. E recentemente o Internacional, na verdade ontem, o Internacional acertou a saída de mais um jogador. Trata-se do atacante Ener Valencia. Nesse caso não é uma venda, é uma rescisão amigável, mas até onde eu sei, o Internacional vai economizar aí mais de 2 milhões de euros só de contrato. Isso dá quase 13 milhões de reais. Por que não pega esse dinheiro e paga ao Flamengo? É isso que eu estou falando. Gente, os clubes, eu vejo aí o Fluminense se tornando SAF com todo respeito a opinião de todo mundo. Eu não vejo motivos para o Fluminense se tornar SAF, não está desesperado, não está, entre aspas, acabando, como estava o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, que se tornaram SAF em um passado recente. Por que eles não querem fazer a reestruturação financeira que o Flamengo fez em 2013? Porque é difícil. Será que os torcedores estão a fim de apoiar uma situação como essa? Lá na ocasião, muitos torcedores do Flamengo tentaram romper a corda, falando: não dá, tem que ter título, e não é assim. Não é assim. Então, o Internacional, ele pega o dinheiro e faz o quê? Contrata jogador. E aí vai gerando mais contas a pagar. Não vou dizer dívida, porque só se torna dívida quando atrasa o pagamento. No caso do Flamengo, eles têm algumas parcelas em atraso em relação à compra do Thiago Maia. Então, enfim, para mim é um absurdo essa demora. Eu acho que a CBF deveria fazer algo, acho que a CNRD deveria acelerar esse processo, porque a agilidade em resolver alguns assuntos me chama a atenção, porque não tem a mesma agilidade para resolver esse assunto. No caso do Bruno Henrique, por exemplo, olha a agilidade que eles estão tendo. E por que não tem a mesma agilidade para resolver esse assunto? Vene, você só está falando isso porque é o Flamengo. Não, o Cuiabá, gente. Clube da 2ª divisão. O Atlético Mineiro está fazendo a mesma coisa com o Cuiabá. Eu não acho isso correto. Isso é inadmissível. Se põe no lugar desses clubes. Vamos lá, vamos trazer para uma pessoa física. Você emprestou o dinheiro, tem alguém que te deve. Esse alguém vive falando: não, calma, eu ainda não estou com dinheiro, mas está viajando, está comprando um carro novo, se mudou para um lugar melhor, e você nada de receber, você vai achar correto? Então é simples, é um pouco de empatia, é isso. Se põe no lugar do Cuiabá. Você que argumenta: o Flamengo é rico, não precisa desse dinheiro, por que está chorando? Tá bom, você põe no lugar do Cuiabá, o Cuiabá não precisa? Pois é. E é óbvio que o Flamengo precisa. Com esse dinheiro poderia fazer outras coisas, outras contratações. Olha, presta muita atenção nesse vídeo que você vai ver agora. Senhoras e senhores, hoje estou aqui não apenas como ídolo do Flamengo, mas como porta-voz de uma identidade que vai muito além do esporte, a nação rubro-negra. E faço isso porque o Flamengo não é apenas um time de futebol ou uma potência esportiva. O Flamengo é uma nação. Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo.
somos mais de 45 milhões de pessoas unidas sob uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações. Por isso, venho em nome da nação rubro-negra declarar a intenção oficial do Flamengo em ser reconhecido pela Organização das Nações Unidas como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. Sim, a nação quer ser reconhecida oficialmente como uma nação. Pleiteamos que a ONU reconheça que existe uma nação que se forma não pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Uma nação que tem sua música, histórias, heróis, costumes, tradições e principalmente um povo espalhado por todo o planeta. Se você apoia a nossa causa, assine a petição para que a ONU conceda à nação rubro-negra o status de primeira nação simbólico-cultural do mundo. Saudações rubro-negras. Tá aí o Zico, hein? Jogou pouca bola, o Zico. Tá aí o Zico, tá lá! Jogou pouco futebol, Zico. Acabamos de lembrar um gol dele contra o Paraguai, a seleção brasileira, eliminatória de 86. Um gênio do futebol que estava aí falando sobre essa iniciativa do Flamengo, o Vessone, de se transformar uma nação político-cultural e tudo mais, tal. Que tal? Eu jurava que você não ia perguntar pra mim. Eu vou... Pergunta pra outros aí. Não, fala aí, pô. Ah, sei lá, essas coisas... A gente tá vivendo um futebol... O futebol mudou muito, gente. Essas Tem coisas... 32 mil assinaturas coletadas já, pô. Eu sei. É que o futebol mudou muito. Aparecem umas pérolas de vez em quando dessas daí que eu... O Adriano Oliveira fala, os antes vão endoidar agora. Então... eu não sou anti, não, mas eu só acho tanto quanto inusitado essas coisas assim. Mas enfim... Eu vou assinar a petição. Eu acho justo. Não, é uma justo novidade. Reconhecimento. Tem outra nação assim, nem a, por exemplo, a gente, Palestina não é uma nação, enfim, mas... Não, então, é outra história, né? Sim. Sociocultural e tal. É. Não vejo mal nisso, é ruim, isso eu não acho ruim. Não, eu acho que é marketing, evidentemente é uma questão de marketing, mas para isso se virar contra o time quando se der ruim é um passo também, né? Quem vencer vai falar, ganhamos a primeira nação não política reconhecida pela ONU. Não é? E aí? Eu acho que Arnaldo. o Zico estar à frente do manifesto já é uma coisa, né? É um ídolo praticamente inatacável, que não se juntou a outra gestão, né? Agora com o BAP ele está mais próximo. Ele está expondo a imagem dele numa situação, né, que é um pouco, né? Eu acho que o que talvez incomode o Vessone e tudo mais é essa coisa de ser maior do que os outros, ou de se sentir maior que os outros, né? Uma certa soberba, né, clubística, que acho que não é mensurado apenas com o número de torcedor, isso, né, e tal, enfim, mas, enfim, é aquilo, eu acho que às vezes isso serve, eu nunca entendo isso quando um clube toma essa iniciativa, um clube popular, quando ele pretende se separar e ser uma coisa única e não admirada pelos outros. Ele quer ser... Bom ponto esse, né? Isso acontece muitas vezes. Verdade. Ele quer ser o Real Madrid, ele quer estar fora, ele quer estar na ONU, só ele. Isso afasta outras pessoas, em vez de aproximar outras pessoas. É tentador para quem está por cima. Sim. É o São Paulo falando que é soberana, mesmo. É o Corinthians com o Andrés falando que ia ser um dos 5 maiores times do mundo. Exato. E assim é assim que funciona. É tentador para quem está por cima. Agora, não tem nenhuma mentira aquilo ali. A torcida é enorme, gigante, é uma nação, beleza. Deixa os caras. João Guilherme, eu debochado, já passamos de 500 mil do Nação Rubro-Negra. Já assinou a petição aí? Eu já assinei. O Zico pediu, o Adriano Imperador pediu, assine a petição para que o Flamengo seja reconhecido pela ONU como nação simbólica e cultural.
um dos casos de marketing mais bem-sucedidos dos últimos tempos. Parabéns à equipe de marketing do Flamengo, porque só se fala do colossal Flamengo. É impressionante. Os antes ficam desesperados e têm que comentar sobre o Flamengo, né? E caíram na armadilha direitinho, porque o engajamento é gigante e o Flamengo está pleiteando. Pedir não custa nada, só que vai ser um pedido pesadão. Vão ter mais de 1 milhão de assinaturas, eu não tenho a menor dúvida disso. Já passamos de 500 mil assinaturas e vamos chegar além. Flamengo, né? Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Veja só, reunião marcada para falar do estádio do Flamengo. Na próxima quarta-feira, dia 17, no modelo híbrido, ou seja, você vai poder estar lá presencialmente ou então online, pela internet. De 18h30 a 20h30 está marcada uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo. E um dos principais assuntos da pauta é falar sobre o novo estádio do Flamengo. E o que será feito nessa reunião? O presidente BAP e a diretoria do Flamengo irá explicar para os conselheiros como está todo o processo do terreno do gasômetro. Você se lembra daquela história da prefeitura, né, que houve assinatura de um termo, o Flamengo garantindo que irá ali construir o seu estádio no gasômetro, porém não mais entregando em 2029. Houve um alongamento deste prazo. Pois bem, todos os detalhes deste acordo serão passados para os conselheiros do Flamengo e também os estudos de viabilidade do terreno que estão sendo feitos já desde o início do ano. Ali é um terreno complexo, onde está há décadas uma companhia de gás, então é um terreno contaminado, necessita de todo um trabalho de descontaminação, de licenças ambientais e uma série de obras que necessitam ali no entorno, na infraestrutura, a remoção de toda aquela estrutura que está lá e que pertence à Naturgy, que é a companhia de gás. Não é simples chegar e vou fazer um estádio aqui, pronto. Não é assim. Então, a diretoria do Flamengo irá explicar para os conselheiros como está todo este processo e irá mostrar também com números o porquê não precisa ter pressa, porquê não é a hora de meter os pés pelas mãos, dar um passo maior do que a perna para comprometer tudo o que foi construído em 12 anos e hoje o Flamengo ter uma situação exemplar e ser um bilionário já há mais de 4 temporadas e cada vez aumentando o seu faturamento. Esse ano o Flamengo tem a possibilidade de chegar próximo de 2 bilhões de reais de faturamento. É uma máquina de dinheiro. Mas é claro que a gestão responsável, ela controla e aumenta esse faturamento, né? Você não pode ser irresponsável. Não é porque você tem dinheiro que você vai gastar o dinheiro. Não. Você pode gastar uma parte com inteligência e faturar mais, aumentar o bolo, aumentar o faturamento. E é exatamente isso que o Flamengo está buscando com receitas que vêm de várias partes. O Flamengo hoje não é um time que depende só da venda de jogadores e dos direitos de transmissão. Ainda são fontes muito importantes, mas não são as únicas. O Flamengo já está em outros caminhos, com rendas que estão ganhando um espaço muito grande no seu faturamento. Então é isso tudo que será mostrado na reunião do Conselho na próxima quarta-feira, dia 17, às 18h30. Uma reunião importantíssima. Os conselheiros do Flamengo ficarão sabendo como está a situação do estádio. É mais um passo importante de transparência dentro desse processo. E enquanto isso, vamos lembrar, o Maracanã é um sucesso, está com um faturamento maior e o Flamengo administrará o Maracanã até 2044 numa parceria com o Fluminense, em que o Flamengo é o sócio
majoritário. E, obviamente, que aparecerão novidades nesse processo aí. O Jorginho está lesionado e não deve jogar no domingo, e a dúvida para quinta-feira. Olha, ele ainda sente um incômodo na coxa e ele está sendo avaliado. É possível que ele não jogue domingo? É possível. Mas aí, cara, o Flamengo tem um elenco extraordinário, né? Não joga o Jorginho, joga o De La Cruz. Pode jogar o Alan, pode jogar o Everton Araújo. Claro que o Jorginho é um maestro, mas é um jogador realmente que precisa ser preservado. Ele veio numa sequência de jogos muito grande, sentiu ali a parte da musculatura e vamos aguardar, né? Amanhã tem treinamento, sexta tem treinamento, sábado tem treinamento, e aí nós vamos ter a noção se o Jorginho vai ou não para o jogo com o Juventude. Em relação a Libertadores na outra quinta-feira, né? Acredito que o Jorginho terá condições, mas vamos ver, vamos aguardar. O departamento médico do Flamengo irá informar no momento certo. O Dr. Luiz Macedo, que é neto do grande Evaristo Macedo, e o Dr. Fernando Sasaki. Jorginho, é um problemaço, cara, porque eu não tô pensando só no jogo contra o Juventude. Aliás, a minha enquete é essa, né? Se o Jorginho não jogar, e eu diria pra vocês que é praticamente certo que ele não vai jogar, quem deveria ser o substituto? Tem um nome que me parece o mais óbvio, que é o De La Cruz, que teve essa semana inteira pra treinar, pra se recuperar, pra ficar bem. Mas você tem também o Alan, você tem o Everton Araújo, você tem até, se você quiser fazer um esquema um pouco diferente, você tem até o Carrascal. Essa é a enquete, vocês votem. Qual é o problema mais grave do Jorginho? Não é não jogar contra o Juventude. Jorginho não jogar contra o Juventude não é grave. Se você for jogar lá, o Alfredo Jaconi, com o De La Cruz, e o De La Cruz jogar bem como jogou o último jogo, não tem problema nenhum, o time fica forte o suficiente para tentar quebrar esse tabu de, acho, sei lá quantos anos, 20 e tantos anos, que o Flamengo não ganha lá do Juventude, na casa do Juventude. O meu problema é como estará o Jorginho daqui para frente, porque depois de uma série espetacular de jogos, a musculatura do Jorginho começou a piar. A gente tem 2 casos muito piores, mas que são da mesma alçada, que são o Danilo e o Alexandre. 2 jogadores, extrema categoria, todos da mesma idade, 33 anos, mas o Alexandre e o Danilo a gente sabe já de antemão que não dá para contar com eles 4, 5 jogos seguidos. Às vezes são 3 jogos, já é o bastante pro cara aparecer com dor muscular, ou até ter, de fato, uma distensão. Deus queira que não seja esse o caso do Jorginho. Seria uma coisa desastrosa para o Flamengo, de repente, ter que começar a conviver com ausências do Jorginho. Porque o Jorginho vamos falar com todas as letras, disparado a melhor contratação da janela. Da janela inteira, do Brasil inteiro. Ninguém contratou um jogador tão bom quanto o Jorginho. Não me venha com o Vitor Roque, nem com o Paulinho. Né? Paulinho, então, coitado, com esse problema permanente do osso dele. Já vai para a 2ª cirurgia. Vitor Roque começou a fazer seus golzinhos, mas quem caiu com uma luva e acertou um time foi o Jorginho. Com a chegada do Saúl, então, melhor ainda. Mas Deus queira que o Jorginho não comece a ter esse tipo de problema. A sequência inicial dele foi espetacular. Ele jogou, se não me engano, todos os jogos do Flamengo. Não me lembro de um jogo que o Jorginho não jogou. O Jorginho jogou na Copa do Mundo todos os jogos. Depois vinha jogando direto, sem problemas. E agora surgiram as tais dores musculares. Que eu garanto a vocês, gente, é teu negócio. Ninguém tem, vou fazer 50 anos de estrada, de cadeira, de bunda na arquibancada e nas tribunas, sem conhecer o mínimo. Não preciso ser médico. Eu já vi 300 casos iguais a isso, Jorge. Não existe esse papo de dor muscular que não passe em um dia. Você pode estar dolorido, ácido lático demais no músculo e coisa e tal, pode acontecer, mas porra, não cura num dia, não cura em 2 dias, não cura em 3 dias. O Jorginho está sem jogar desde o início da data FIFA. Aí libera, volta a treinar e volta a sentir. Então eu não acredito, sinceramente não acredito que o Jorginho tenha uma distensão. Claro que não. Se fosse uma distensão, o próprio departamento médico já tinha dito, o Jorginho estendeu o músculo e tal. Pode ser até que não seja um estiramento. Vamos lembrar, musculatura, quando machuca, ela tem 3 níveis. O primeiro, o mais grave, é a distensão, quando o músculo distende. O segundo é o estiramento, quando o músculo estira, mas não rompe. E o terceiro, mais leve, é a contratura. Só que a contratura já é uma contusão muscular. A dor muscular pode não significar uma contratura. Repito, um dia de esforço seguido muito grande, você pode acordar cheio de dores. Mas em 24 horas, amigo, no máximo 48,
essas dores passam. Essas dores passam. Porque elas são acúmulo de ácido lático, cansaço muscular, mas o teu músculo está íntegro, está inteiro lá. O Jorginho não jogou o último jogo, estou lembrando agora aqui. O Jorginho já não jogou o último jogo porque estava com essas dores. Depois desse último jogo que ele não jogou, teve a data FIFA, em que ele ficou esse tempo todo voltou a ser liberado para treinar. E voltou a sentir dor. Então, a minha preocupação aqui é apenas uma. Não tem que jogar contra o Juventude, não tem a menor dúvida disso. Seria uma irresponsabilidade do Flamengo escalar o Jorginho contra o Juventude. Ainda que ele amanhã esteja sem dor, ainda que até sexta-feira as dores passem, eu acho que o Jorginho não deveria ser escalado. Porque tem um jogo que é fundamental para o Flamengo na Libertadores, que é o primeiro jogo do Flamengo contra os Estudiantes no Maracanã. Esse é um jogo que o Flamengo tem que ganhar de qualquer maneira, se possível com pelo menos 2 gols de diferença. Mas se ganhar e garantir um empate, e garantir que o empate classifica ele no próximo jogo, já está mais ou menos bom. Mas, enfim, o jogo do Flamengo, a curto prazo, o grande jogo do Flamengo, é contra os Estudiantes no meio da semana que vem no Maracanã. Então eu acho que não faz sentido nenhum o risco de você escalar um Jorginho, ainda que nos próximos dias ele diga, não, eu estou sem dor. Como ele deve ter dito que estava sem dor, ontem, de repente, anteontem, sei lá, quando voltaram aos treinos, e ele treinou e as dores voltaram. Então tudo que o Flamengo não pode fazer é expor o Jorginho antes do jogo com os Estudiantes a possibilidade dessas dores voltarem e tirarem ele do jogo com os Estudiantes. É muito mais importante o Flamengo ganhar bem dos Estudiantes do que ganhar do Juventude. Eu acho que tem que ganhar do Juventude, acho que dá para ganhar do Juventude com o De La Cruz e com o Saúl, acho que é quase que uma obrigação, com todo respeito ao Juventude, com todo respeito ao histórico do Flamengo lá no Jacone, mas acho que o Flamengo tem sim condições de ganhar, mas não pode poupá-lo. Não pode expor o Jorginho a esse jogo. Ô Amarildo, eu acho que tem que preservar independentemente de qualquer coisa. Eu acho que agora está numa hora de preservar o Jorginho, entendeu? Mesmo que ele amanhã e depois ele diga, não, mas eu estou sem dor. Se ele voltou aos treinos sem dor e voltou a sentir, não é a hora dele jogar. Tem que jogar, guardar para o jogo contra o Estudiantes. Você acertou quando disse que estava estranho esse desconforto do Jorginho. Mais de 20 dias depois, e ele ainda não está ok, óbvio que tinha algo mais. Óbvio. O que me incomoda um pouco, às vezes, é essa dificuldade de algumas pessoas do futebol de trabalharem com a verdade. Qual seria o problema do departamento médico do Flamengo de ter dito, olha, o Jorginho teve uma contratura muscular. Não é tão simples, mas a gente acha que vai estar livre para jogar contra o Juventude. Tá? Não. É dor muscular não passa. Quando a dor muscular não passa, é porque não é só dor muscular. Paulo Aguiar, boa noite, Renato. O Flamengo não comprou aqueles equipamentos fisioterápicos de última geração e não sabem o que o Jorginho tem? Para que o investimento, então? Ou não sabem usar? Não, sabem usar e sabem o que o Jorginho tem. Sabem. Só que eles não falam. Eles preferem não falar. O Bacelar disse que votou no De La Cruz, que acha que ele deve ganhar ritmo e provar que está bem para o resto da temporada. Esse é outro que, infelizmente, eu temo que a gente não vai conseguir, por exemplo, a partir de agora o De La Cruz joga. Resisto um pouco a aceitar, a acreditar nisso. Adoraria que eu estivesse errado e que ele a partir de agora não se machucasse mais e ficasse disponível para o resto da temporada. Mas é outro que eu acho que é um problema crônico e que faz-se toda uma preparação, reforça a musculatura das coxas, descansa o joelho, fisioterapia no joelho, tá? Ele volta a jogar, mas eu não me iludo, vai jogar 2, 3, 4, 5 jogos, vai voltar a sentir. Júlio Ortiz, boa noite, Renato. Por que cargas d'água o Flamengo colocou o Zico para fazer aquele pronunciamento? Só pode ser marketing. O Júlio é uma grande jogada de marketing. Sinceramente, tem muita gente que achou soberba do Flamengo. Cara, é uma jogada de marketing como outra qualquer. E o Zico é o grande embaixador do Flamengo. Não vejo problema nenhum. Sinceramente, não vejo problema nenhum. Se a ONU disser que reconhece, eu particularmente acho que não vai reconhecer, não. Mas se disser que reconhece, é uma filigrana, não tem nada demais. Não sabe? O Flamengo talvez fique mais conhecido no mundo, isso facilite negócios internacionais. Mas eu acho que é uma jogada de marketing. Nada além disso. Bom, o vídeo tá aí. Novidades sobre o nosso estádio que vai sair sim, mas agora com responsabilidade, sem querer comprometer a performance do time principal, que é o que move a nação, o mundo. Parabéns. E a novidade de Jorginho é uma questão que eu acredito também que forçou muito.
jogou demais, muitos jogos seguidos, e isso eu acho que acarretou o que aconteceu agora. Mas vamos torcer para dar tudo certo. E a mídia fica louca com o Flamengo, pronunciamentos pra ONU, petição e tudo mais, mas vai dar certo. Se inscreva no canal, ative o sininho, chega daquele like, compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.